esse número vai te surpreender. Você acreditaria que as velocidades de Wi-Fi da primeira versão para o novo Wi-Fi 7 aumentaram 4.000 vezes? E mesmo apenas entre o Wi-Fi 6 e 7, as velocidades aumentaram 5 vezes. Imagine carros acelerando 5 vezes nos últimos 3 anos. É insano pensar nesses termos, mas quando você olha para um sistema Wi-Fi 7 hoje, você vai pagar um prêmio e a suposição de que o Wi-Fi 7 vai te ajudar além do Wi-Fi 6 ou 6 e é, em alguns casos, falsa. É por isso que eu fiz o vídeo de hoje. Vou te guiar pelos nossos testes reais de velocidade, confiabilidade e cobertura em relação aos últimos padrões de Wi-Fi. Mas aqui no Automatize Sua Vida, gosto de fornecer o conhecimento necessário para você tomar as melhores decisões. Devo dizer que esses resultados me surpreenderam, e eles podem te surpreender também. Então, vamos lá. Olá, automatizadores, obrigado por assistir de novo. Sou o Brian do Automate Your Life, e meu objetivo é economizar seu tempo e dinheiro para viver de maneira mais inteligente. Agradeço a TP-Link pelo patrocínio, enviando-nos os 2 sistemas Wi-Fi que abordaremos hoje. É ótimo trabalhar com empresas como a TP-Link, que nos permitem criar conteúdo educacional em vez de apenas equipamentos celulares. O vídeo de hoje é a segunda parte de uma série de 3 que estamos fazendo para ajudá-lo a atualizar sua rede doméstica. Para mais ajuda com isso, confira os links na descrição para outros vídeos. Eu vou mencioná-los algumas vezes. Aqui estão os conceitos básicos do Wi-Fi em 2 minutos. Isso deve ajudar nossos resultados a fazerem mais sentido para você adiante no vídeo. Wi-Fi significa fidelidade sem fio e é uma tecnologia de rede sem fio. Ele usa ondas de rádio em uma certa frequência chamada de frequência portadora. Essa frequência portadora é o número que você sempre ouve falar, como 2.4 GHz. A frequência é a rapidez com que a onda oscila a cada segundo, e escondido dentro desse sinal oscilante estão seus dados, como o e-mail que você está enviando para o seu chefe ou aquele programa que você está assistindo secretamente. Na próxima semana, Minha Esposa é uma Palhaça Gótica. Nojento. Incorporados nessa onda estão os uns e zeros que os processadores usam hoje. Então, essas ondas estão escondendo informações digitais dentro delas e estão sendo enviadas e recebidas por transceptores de rádio através de antenas. Esses rádios serão incorporados em roteadores, sistemas de malha, telefones, computadores, etc. Wi-Fi não garante uma conexão com a internet. Para isso, precisamos pagar uma taxa mensal a um provedor de internet, que nos fornece um modem. Esse modem fornece os requisitos de segurança que eles têm para colocá-lo em sua rede. Ele também transfere o sinal geralmente de um cabo Ethernet para um cabo de fibra ou coaxial que sai da sua casa. O Wi-Fi em nossas casas é baseado em IP. Você provavelmente já viu endereços como este dentro da sua própria rede, ou até mesmo para sites. É assim que o sistema endereça as coisas. E o fato de o Wi-Fi ser baseado em IP significa que podemos usar coisas como switches de rede, roteadores, APs, mesh e cabos Ethernet para conectar o resto da nossa casa, e com esse modem e a conectividade fornecida pelos nossos superiores, o provedor de serviços de internet, podemos conectar todos os nossos equipamentos à internet. Mas voltando ao Wi-Fi, muitas pessoas associam os diferentes padrões de Wi-Fi a essas frequências, mas as próprias frequências têm algumas propriedades. Todos nós pensamos no Wi-Fi a 2.4 GHz exatamente nessa frequência, mas não é o caso. Os órgãos reguladores de cada país definiram faixas para cada frequência. Por exemplo, 2.4 GHz na verdade vai entre 2.412 e 2.477. Essa faixa é então dividida em frequências menores chamadas canais, e cada canal tem uma largura de banda associada. Agora, a largura de banda é o quão amplo o canal é, e na verdade isso tem um grande efeito sobre quanto dados podem ser enviados de uma vez. Podemos ver 14 canais no Wi-Fi a 2.4 GHz, mas na América do Norte nós só usamos 11 deles. É assim que parece usando uma largura de banda de canal de 20 MHz, mas você notará que a frequência de 2,4 GHz tem até 40 canais de MHz. Agora é engraçado,
Nós não costumamos usar isso em 2.4 GHz, e é meio infeliz porque poderia nos ajudar com algumas coisas, mas o que acontece é que os canais de 40 MHz em 2.4 GHz acabam se sobrepondo e causando muita interferência. Então por que essa opção existe? Bem, a largura de banda do canal é melhor descrita como carros em uma rodovia. Se você está em uma pista dupla, o trânsito vai diminuir rapidamente com poucos carros. No entanto, se você expandir isso para uma rodovia de 4 pistas e eliminar alguns dos maus motoristas por aí, então você pode ter muito mais carros dirigindo em alta velocidade. Então, quando vemos Wi-Fi de 6 GHz, com uma largura de banda de canal máximo de 320 MHz, estamos falando de uma super rodovia de 8 pistas. A largura de banda do canal é um ótimo exemplo de como a tecnologia está melhorando com o tempo, e existem algumas outras coisas que afetam a velocidade, confiabilidade e até a cobertura do seu Wi-Fi. Você ouvirá termos como MU-MIMO, densidade de dados ou CAM, enquanto passamos por algumas das diferenças entre o Wi-Fi 6 e o passo. Existem algumas grandes diferenças entre esses padrões e, apenas para nos calibrarmos, você verá os diferentes padrões referidos de algumas maneiras diferentes. É confuso e bagunçado que o Wi-Fi 6 e 6, e às vezes são rotulados da mesma maneira, mas geralmente é AX e então para o 6 e XC. Agora, a velocidade máxima desses padrões realmente mudou com o Wi-Fi 7, mas você notará que o Wi-Fi 6 e 6E não mudaram em termos de velocidade máxima teórica. O que mudou entre esses dois foram as frequências disponíveis. Então, o Wi-Fi 6 nos dá 6 GHz e isso se manteve no Wi-Fi 7. A distância total que esses diferentes padrões cobrem não muda. O que determina as diferentes distâncias é mais sobre a frequência sendo usada, e eu vou mostrar os resultados dos meus testes mais tarde, mas 5 e 6 GHz não vão viajar tão longe quanto 2.4 GHz, pelo menos enquanto estiver usando o Wi-Fi. É mais provável que essas frequências mais altas sejam interferidas por materiais ao redor da sua casa. Existem desvantagens nas frequências mais altas usadas nos padrões mais recentes em relação à largura de banda do canal. O Wi-Fi 7 tem a maior disponível, mas na prática é diferente. É necessário verificar se o dispositivo final, como o Google Pixel 8, pode fazer a largura de banda total do canal de 320 MHz. O Google informou que ainda não é possível, mas futuramente pode receber uma atualização de firmware. Ainda assim, o Wi-Fi 7 traz uma melhoria importante. Agora, a outra coisa que pode afetar a quantidade de velocidade que você tem é quantos fluxos de dados podem acontecer ao mesmo tempo, e então quantos dados podem ser embalados nesse fluxo de dados. Uma das características que foi introduzida no Wi-Fi 5 Onda 2 foi chamada de MU, múltipla entrada e múltipla saída, ou multiusuário de múltipla entrada e múltipla saída. Alguém deveria investigar o nome, mas isso ajuda vários dispositivos a transmitir ou receber dados ao mesmo tempo. O Wi-Fi 6 permite 8 fluxos de dados simultâneos, 4 para upload e 4 para download, enquanto você pode ver que quando chegar ao Wi-Fi 7, você poderia ter até 16. O outro termo é chamado densidade de dados, e é mostrado como modulação de amplitude em quadratura em gráficos. Agora, a modulação de amplitude em quadratura começou com o Wi-Fi no Wi-Fi 4, e isso significa que eles podem embalar mais sinais e, portanto, mais bits de zeros e uns no mesmo sinal sem fio combinado. Leva muita matemática para explicar e, na verdade, vou deixar um link para uma maravilhosa explicação de modulação de amplitude em quadratura que encontrei quando estava atualizando meu próprio conhecimento sobre o assunto. O resultado disso é o mesmo sinal sendo enviado com mais dados embalados nele, e é por isso que chamamos de densidade de dados. Agora, você pode ver a melhoria nos diferentes padrões de Wi-Fi, e, novamente, isso resulta na maior velocidade com o Wi-Fi 7. Há uma grande mudança no mundo real, e essa é uma característica que foi introduzida no Wi-Fi 7. É chamado de MLO, ou Operação de Multilink, e com o meu sistema da TP-Link, consegui transmitir uma rede MLO Wi-Fi 7. E quando você olha para o meu telefone quando está conectado a essa rede, está conectado a ambas as frequências de 5 e 6 GHz.
Isso melhora muito a velocidade, e eu explicarei mais tarde. E finalmente, latência é o termo que eles usam para descrever quanto tempo um sinal leva para atravessar uma rede. O Wi-Fi 7 foi especificamente produzido para permitir que você use coisas como realidade virtual por causa de sua latência extremamente baixa. Vamos aos resultados reais que encontramos. Vou dividir isso pelos 3 maiores aspectos de qualquer sistema Wi-Fi: velocidade, confiabilidade e cobertura. Agora, eu usei 2 conjuntos de sistemas de malha Wi-Fi da TP-Link para cobrir minha casa de 1.600 pés quadrados. Essa metragem quadrada está nos 2 níveis superiores e não inclui o porão em que estamos agora. Eu cobri o porão e testei isso com esses sistemas. Se você quiser ver como eu projetei minha rede, pode conferir o vídeo da primeira parte desta série. Eu também testei o Nest Wi-Fi Pro do Google. Mas você verá, conforme avançamos, esses resultados não foram tão bons e você descobrirá o porquê. Mas vamos começar falando sobre a primeira e mais importante coisa para a maioria das pessoas, a velocidade. Eu fiz testes por toda a minha casa, subi e desci as escadas por semanas testando essas coisas, então foi um bom exercício. Agora, eu padronizei alguns dos testes com um conjunto consistente de telefones Android e uma única ferramenta para relatar os resultados. Entenda, verifiquei esses resultados com outros dispositivos, como sticks de streaming e ferramentas adicionais. Nossos resultados mostram a história a partir de um conjunto consistente de testes, mas nós os verificamos. Agora, ao passar do Wi-Fi 5 para o Wi-Fi 7, é bastante claro que as velocidades médias ficam mais rápidas. Você também notará uma mudança bastante grande entre o Nest Wi-Fi Pro do Google e este Deco XE70 Pro, e isso é apenas no Wi-Fi 6. Então, mesmo que esses 2 sistemas sejam capazes de Wi-Fi 6 e 6E, nós encontramos velocidades diferentes. Mas sobre o porquê disso daqui a pouco. Agora, há uma pequena discrepância aqui entre o Wi-Fi 6 e 6 e onde as velocidades médias não aumentaram. Quando eu adiciono as velocidades máximas que encontramos de cada padrão Wi-Fi neste gráfico, as coisas ficam mais próximas do que esperávamos. No entanto, você pode estar percebendo que eu não estou chegando nem perto das velocidades teoricamente possíveis. Por que isso? Nosso provedor de internet está fornecendo no máximo 960 megabits por segundo de velocidade, o que significa que esse é o máximo que posso obter quando meço minha velocidade. Você vê momentos em que consigo um pouco mais, mas isso é uma consideração importante quando você está decidindo se precisa de velocidade extra do seu sistema Wi-Fi. Outra consideração é a velocidade da rede interna. É isso o que ocorre dentro da sua residência. Eu estava obtendo velocidades entre 3 e 5 vezes mais rápidas internamente com o Wi-Fi 7. Isso é uma grande vantagem para mim. Eu faço muitas transferências de arquivos através da minha rede doméstica e consegui encontrar um adaptador para uma placa Wi-Fi 7 para o meu PC. Então, se você está executando coisas como servidores domésticos, isso pode ser uma grande vantagem para você. Mas vamos abordar o elefante na sala Wi-Fi 6 versus 6E. O Wi-Fi 6 geralmente era mais rápido que o Wi-Fi 6, então, por que isso? Agora, este foi um teste médio, certo? Eu estava testando em toda a minha casa. Estava tentando criar condições realistas, mas ao criar uma média, eu distorci esse resultado específico. E o que descobrimos foi que o Wi-Fi 6E era mais rápido dentro de 15 pés dos nossos pontos de malha TP-Link. Então, como o Wi-Fi 6E usa 6 GHz, eu estava forçando essa conexão por toda a minha casa para criar esse valor médio de velocidade. Em breve, você verá como a distância afeta essa tecnologia, o que explica os resultados que estamos obtendo. Então eu acho que, em média, a maioria de vocês não notará grandes diferenças entre o 6 e o 6E, mas quando você o usa corretamente, usa algo como um Fire TV Cube a cerca de 15 pés, você vai aproveitar ao máximo esse padrão. Por que o Wi-Fi 7 se saiu tão melhor que os outros? Bem, já exploramos como a largura de banda do canal e a densidade de dados e algumas outras coisas ajudam o Wi-Fi 7 a fazer isso, mas eu acho que o componente mais importante disso é o que é chamado de rede MLO. Essa foi uma ótima característica para encontrar no sistema de malha Wi-Fi 7 da TP-Link.
Eles oferecem a opção de transmitir uma rede MLO nas frequências de 5 e 6 GHz. Então, meu telefone estava conectado a ambos, e muitas vezes eu obtinha uma velocidade que era mais rápida do que a máxima do meu provedor de internet. E, novamente, temos que perguntar por que isso está acontecendo. Então, sabe, o Nest Wi-Fi Pro do Google tem uma velocidade máxima de AXI 5400. Fora dos Estados Unidos da América, é diferente. Falaremos sobre isso em breve. O sistema da TP-Link aqui, o Deco XE70 Pro, tem uma velocidade máxima de AXE 4900. E o Deco BE63S com Wi-Fi 7 tem uma velocidade máxima de BE 10000. Mas essas velocidades máximas não te contam todos os detalhes. Sua velocidade é dividida pela frequência de rádio. Veja como todos eles se parecem. Você notará que o Nest Wi-Fi Pro tem taxas diferentes fora dos Estados Unidos da América. Isso foi crucial para os resultados dos meus testes. Mas a outra coisa que você vai notar é quanta velocidade eles podem agora te oferecer nesses sistemas Wi-Fi 7. Tudo isso está relacionado às novas tecnologias do novo padrão, sendo as maiores unidades que vi as BE90 e 5S, muito parecidas com essas, mas elas têm números impressionantes. Não sei lidar com tanta velocidade. Agora, voltando àquela rede MLO, o que você está fazendo ao se conectar a duas dessas frequências ao mesmo tempo é dar a si mesmo acesso a toda essa velocidade combinada, ou pelo menos o que está disponível quando você vai usá-la. Agora, é por isso que continuo pressionando até a velocidade máxima que meu provedor de serviços de internet me dá. E por que, internamente, dentro da minha rede, consegui obter velocidades tão mais altas. Para mim, essa funcionalidade sozinha já vale muito. Vamos falar sobre cobertura e interferência. A cobertura de um sistema Wi-Fi geralmente é mencionada nas páginas de marketing, mas isso muitas vezes se refere ao Wi-Fi de apenas 2.4 GHz. Isso realmente não se aplica a 5 e 6 GHz, e na verdade há uma diferença muito maior entre as frequências do que entre qualquer sistema ou qualquer padrão Wi-Fi. Você pode ver os resultados enquanto eu medi a intensidade do sinal pela minha casa, entendendo os materiais dela. São bem simples. Quase todas as medições que fizemos foram ao ar livre, sem nada entre nós e nossos pontos de malha. Quando você recebe menos de menos 70 dBm, a intensidade do sinal provavelmente não é suficiente para uma boa conexão Wi-Fi e não se pode dizer que está coberto. Este é um dos principais motivos pelos quais encontramos o Wi-Fi 6 e com desempenho inferior ao Wi-Fi 6 nesse teste médio. Estávamos forçando o uso dessa frequência de 6 GHz. E você pode ver que, como um sinal, ela cai mais rápido do que até mesmo 5 GHz. A força do sinal é algo que resulta em mudanças na velocidade e na confiabilidade. Então, isso é algo para realmente prestar atenção quando você está projetando sua rede ou sabe onde vai colocar seus pontos de Wi-Fi. Agora, o que me impressionou foi que conseguimos ficar a 25 pés de distância de um ponto de 6 GHz da TP-Link. E isso significava que eu quase conseguia percorrer toda a minha casa antes de ter problemas com essa rede de 6 GHz. Eu só tive que localizar esses pontos de malha no meio da minha casa, e então o único problema real que encontrei foi tentar usar esses 6 GHz fora da minha casa. Quando falamos sobre cobertura, o aspecto mais importante é a interferência. A interferência interromperá sua cobertura, principalmente em 2.4 GHz. Nós até temos coisas como micro-ondas que podem interferir com o Wi-Fi nessa frequência. E você sabe, existem toneladas de outras tecnologias sem fio que usam essa frequência, como o Bluetooth neste hub aqui. Então foi importante quando os padrões de Wi-Fi começaram a adicionar 5 GHz, mas é ainda mais importante agora com a oportunidade de usar 6 GHz. Pessoalmente, achei muito positivo mover as coisas para 5 e 6 GHz o máximo que pude. Ao redor da minha casa, vejo muito menos redes nessas frequências e consigo facilmente evitar meus vizinhos, porque esses sinais não viajam quase tão longe. A confiabilidade do seu Wi-Fi se resume a algumas coisas.
O sistema que você está usando é crucial. Se escolhido erroneamente, pode comprometer a confiabilidade. Pessoalmente, eu não tinha certeza sobre os equipamentos de rede da TP-Link até experimentá-los para este vídeo. Mas ambos os sistemas têm sido altamente confiáveis e recursos que eles oferecem, como redefinir seu sistema todas as noites em um cronograma, backhaul sem fio e com fio, ter uma rede específica para IoT e as opções detalhadas de gerenciamento de rede tornaram esses sistemas altamente confiáveis por 3 meses. E foi esse o tempo que deixei cada um desses sistemas funcionando em minha casa, e tenho mais de 100 dispositivos Wi-Fi no meu sistema a qualquer momento. Então, estou tentando dizer que este foi um teste bastante sério e eles resistiram. Agora, uma das coisas que as pessoas não percebem sobre esses sistemas é o quão ocupados eles são, e você sabe que é onde entra grande parte do custo. As empresas precisam empacotar grande capacidade de processamento e diversos rádios em sistemas como este. Roteadores Wi-Fi e sistemas de malha são muito ocupados. Eles não apenas lidam com esses fluxos de dados, mas também fazem algo que é um pouco único para o Wi-Fi. Eu digo que é único porque algumas das outras tecnologias sem fio que usamos na casa inteligente não fazem esse tipo de coisa. Então, seu ponto de roteador Wi-Fi precisa se comunicar com cada dispositivo ao qual está conectado. Então, ele verifica o dispositivo para ver se ainda está lá. Isso é uma questão de segurança, e ele passa por cada dispositivo que está na rede e verifica se recebe uma resposta. Tudo isso tem que acontecer, além do próprio streaming e dos dados que estão sendo transmitidos. Isso resulta em empresas que fazem testes para ver quantos dispositivos eles podem suportar, e esses sistemas da TP-Link dizem que podem suportar até 200 dispositivos, e novamente eu tenho 100 ou mais aqui, mas em comparação, você sabe, se você olhar para um sistema Aero hoje, eles suportam entre 75 e 100 dispositivos. Agora, se você se lembra de antes, o Wi-Fi 7 pode suportar e executar até 16 transmissões ao mesmo tempo. Isso depende do número de rádios que um ponto possui. Você verá isso nas especificações assim. Normalmente parece 2x2 a 2.4 e 2x2 a 5 e talvez 2x2 a 6. O que isso realmente está dizendo é que eles têm 2 rádios de envio e 2 de recepção em cada uma dessas frequências. Então, vamos fingir que mais de 2 dispositivos estão tentando enviar informações exatamente no mesmo momento na frequência de 2.4. Isso essencialmente preencherá os rádios de recepção nessa frequência, criando um acúmulo. Então, se você considerar o que eu acabei de dizer sobre verificar cada dispositivo, há muita coisa acontecendo aqui. Então, obviamente, à medida que você conecta mais dispositivos à sua rede Wi-Fi, essas opções extras de fluxo de dados são realmente importantes. Ser capaz de equilibrar seu fluxo de dados entre as diferentes frequências também é realmente importante. Isso ajuda a evitar a criação de acúmulos em seu sistema. Então, Wi-Fi 6 e 7 permitem que você aproveite isso através dessa terceira frequência. No final, o que eu descobri é uma confiabilidade extra desses sistemas com Wi-Fi a 6 GHz. Isso porque eu consegui transferir parte dessa carga para a frequência de 6 GHz. E tenho certeza de que, à medida que avançamos e obtemos sistemas ainda mais rápidos com mais rádios, isso vai melhorar para nós. Isso é especialmente importante em casas inteligentes onde temos tantos dispositivos IoT que funcionam a 2.4 GHz. Se você conseguir descarregar as outras coisas para 5 e 6, realmente vai te beneficiar. Uma coisa que eu quero destacar sobre esses sistemas da TP-Link, que eu acho que realmente afeta minha confiabilidade, tem sido o recurso de backhaul sem fio mais o com fio. Agora, o que é backhaul? É os dados que precisam ser transferidos entre seus pontos de malha ou basicamente em toda a sua rede. Se você tiver que usar os sinais Wi-Fi para transmitir esses dados, pode consumir muitos recursos e acabamos de falar sobre a quantidade de rádios e a quantidade de transmissões simultâneas que podem ocorrer. Portanto, o fato desses sistemas me permitirem usar um backhaul com fio é uma enorme vantagem, porque significa que todo o tráfego entre meus pontos de malha está usando cabos Ethernet na minha parede. O recurso realmente interessante da TP-Link é que eles podem usar sem fio e com fio, e eles gerenciam isso para você. Então, eles estão sua rede,
para alcançar confiabilidade e velocidade máxima. Comparando alguns dos sistemas mais populares atualmente, é bastante óbvio que vamos pagar um prêmio pelo Wi-Fi 7 e até certo ponto ainda pelo Wi-Fi 6. A questão se torna se vale a pena pagar esse dinheiro extra, e eu vou apenas para o que eu experimentei pessoalmente, porque você já viu os resultados dos testes. Mas para mim, eu não acho que vale mais a pena comprar um sistema Wi-Fi 6. Muitos sistemas Wi-Fi 6 disponíveis hoje têm velocidades baixas e não suportam vários dispositivos. Para quem está construindo casas inteligentes, isso é um problema, especialmente com o uso intenso de Wi-Fi pelo padrão Matter. Provavelmente teremos muitos produtos para conectar ao Wi-Fi. O outro aspecto importante de muitos desses sistemas é que eles não fazem o backhaul tão bem quanto esses novos sistemas fazem, e a abertura dessa frequência de 6 GHz está me permitindo equilibrar minha casa muito melhor. Eu consegui mover a transmissão com o Fire TV Cube, meu telefone e meu computador com aquele adaptador de PC que tirou muita da largura de banda dos 2.4 e 5 GHz, que seriam minha única escolha com um sistema Wi-Fi 6. Então, tudo bem se você tem um desses sistemas hoje, mas se você está começando a pensar em uma atualização, a questão é se você vai com Wi-Fi 6 ou 7 para aqueles de vocês que estão conscientes do orçamento. Wi-Fi 6 e vai fazer muito para permitir que você equilibre sua rede, como eu acabei de dizer, e você tem acesso a muitas velocidades extras com sistemas como o Deco XC70 para os aqui, pois você pode pegar muitos desses grandes dispositivos de streaming, movê-los para 6 GHz, e fazer isso com este sistema ajudou instantaneamente a confiabilidade da minha rede Wi-Fi e tornou coisas como câmeras de streaming em 2.4 e 5 GHz mais rápidas e mais confiáveis para aqueles de vocês que têm um pouco de espaço extra no orçamento. Eu não posso enfatizar isso o suficiente. Você deveria optar pelo Wi-Fi 7. O prêmio está lá para esta nova tecnologia, você vai pagar mais, então talvez você espere por uma oferta. Eu comecei este vídeo pensando: vou voltar para o Google's Nest Wi-Fi Pro, porque este tem sido um sistema muito confiável para mim, mas eu nunca mais vou tocar nesses novamente. É isso, fica lá. Os benefícios do Wi-Fi 7 e a velocidade geral desses sistemas da TP-Link são incríveis. Então você pode conferir os links para os sistemas Wi-Fi da TP-Link que você viu aqui hoje. Além disso, as outras partes desta série de redes no Automate Your Life estão na tela agora. Esses vídeos vão guiá-lo em sua jornada para deixar sua rede doméstica incrível, especialmente se você tem uma casa inteligente. Enfim, obrigado por assistir e lembre-se, viva de forma inteligente.